bom a gente ter esse momento, né? Ele sempre nos relembra da bênção que é ter filhos, a bênção que é ser pai, ser mãe, a bênção que é ser igreja, mas nesse momento sempre me vem aquela sensação de uma responsabilidade também. Responsabilidade nossa enquanto famílias, responsabilidade nossa enquanto pais e mães, igreja, de investir nessas bênçãos, né, preciosas, né, sinceras. Viram aí no vídeo, né? Obrigado pela picanha. Você é bravo, mas eu amo o Senhor. Obrigado, é porque se faz um monstro, né? E eles estão vendo e acompanhando o nosso exemplo. A gente vem falando, bom, primeiro deixa eu me apresentar, né, que tem tanta gente nova, eu fico 2 semanas fora, né, tem tanta gente nova. Eu sou o pastor Josias, eu tenho o privilégio, né, de pastorear essa igreja. É uma equipe de pastores que nós somos, e é muito bom, né, ver o que Deus está fazendo, a forma como Deus tem abençoado a nossa igreja. A gente vai ter um problema, semana que vem acho que não vai ter mais cadeira, acabaram as cadeiras lá atrás, né? Então, e eu estava fora há 2 semanas no Brasil, eu fui resolver algumas coisas pessoais lá, o meu genro, saiu o documento dele, então a gente foi lá providenciar isso e tal, ele fez as entrevistas, morrendo de medo, né, assim, eu tirando onda, sarro com ele, porque não vou perder essa oportunidade, né? Ele tirou a minha princesinha de casa, agora a revanche vai acontecer. Mas ele passou lá pelas entrevistas e tal, deu tudo certo, agora ele está aguardando chegar o documento aí para, né, poder retornar para a América. A Patrícia fez alguns tratamentos dentários, então foi um lance meio que assim, chegou a data da entrevista, aí a filhota ligou, pai, você tem que ir, coisas de pai, né? Você tem que ir, como era o Rio de Janeiro, eu fiz esse esforço, e fui lá e ver como é que andam as coisas. Visitei a nossa família lá, né? A nossa família Celebration lá, a família está crescendo lá também. Hoje de manhã, no culto da Celebration Universitária, oramos e comissionamos mais um pastor, mais um plantador de igreja, ali para a área de Saquarema. Então, a família está crescendo, tem a Universitária, tem Santa Cruz, né? Recreio, e em breve, agora aí Saquarema, a igreja plantada. A gente já tem uma parceria com uma ONG lá, que atende cerca de 200 crianças, e a gente tem investido aí no decorrer dos anos, mas agora a gente vai plantar uma igreja lá. O pastor Marcelo foi, né, comissionado hoje como nosso missionário, e tem mais coisas aí acontecendo. O pastor Felipe me procurou, ele já esteve aqui algumas vezes, quer começar ali uma celebration ali em Niterói, na região que ele mora. Então a gente está orando por isso. Deus já abriu a porta ali de um lugar, uma escola bilíngue, e aí ele falou, poxa, olha, tudo a ver, né, com a América e tal. Enfim, Deus é bom, né? E aí eu voltei aqui, vejo um monte de gente nova, então prazer, meu nome é Josias, viu? Podem me chamar de gordinho, de gorducho, qualquer coisa. Eu sou vascaíno, sofredor, mas eu não desisto, entendeu? O Vasquinho só me dá tristeza. A gente tem falado sobre essa série aí, Contracultural. Tem um bumper aí, Diogo? A gente pagou caro nesse bumper aí, então solta aí pra gente ver aí o bumper. Essa é a série, né? Tão bom que a gente quer ver de novo, chamada Contracultural, Countercultural, só melhor em inglês. E a gente tem falado sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a introdução do Sermão do Monte de Jesus. Jesus veio ao mundo e quando ele iniciou o seu ministério terreno, ele veio para anunciar o reino dos céus.
Então, ao anunciar o reino dos céus, ele vem mostrando quais são os valores dos céus, e logo na abertura do livro de Mateus, né, no capítulo 5, que é a abertura do Sermão do Monte, ele vem falando dos valores dos céus, dizendo, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados isso e aquilo, e ele vai falando, definindo o que é ser bem-aventurado, o que é ser abençoado, o que é ser feliz. Então a gente vem falando cada semana de uma bem-aventurança, né, e pregando sobre isso, e hoje a gente vai meio que pular, dar um fast forward aí, adiantar um pouco, ainda no Sermão do Monte, porque é o Dia dos Pais, e eu queria falar sobre a passagem em Mateus capítulo 6, e que é uma passagem bem conhecida de todos nós, creio eu, que é conhecida como a oração do Pai Nosso. E eu queria, nessa exposição hoje, a gente olhar a forma como Jesus se refere ao Pai do céu. E ao olhar a forma como ele fala do Pai do céu, a gente extrai algumas lições para nós, os pais aqui da terra, pais e mães, e a gente extrair algumas lições de reino, que é essa ênfase que a gente vem fazendo, né? Então, a gente vai ler aí Mateus 6, a partir do versículo 9, que, né, é a oração do Pai Nosso. Aliás, se vocês quiserem acompanhar, né, a gente pode ir falando junto, lendo junto, acompanhando essa oração. Vamos aí, né, conforme a leitura aqui do texto que está aí, a gente pode ir falando junto. Vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que Jesus faz no final ali, já chegando para o final do Sermão do Monte. É um modelo de oração, mas é também uma descrição do Pai do céu. E a gente começando ali pelo versículo 9, Jesus começa falando do Pai Nosso que está nos céus. E essa é a primeira indicação, a primeira questão que a gente tem que ter em mente de um Pai que vive no céu, um Pai terreno, um pai eterno. E às vezes a gente confunde a nossa percepção de Deus, de quem é Deus, e do tamanho e do poder e da capacidade de Deus. Mas Jesus começa nos relembrando que o Pai a quem servimos, o Pai que é o nosso Criador, está nos céus. Esse é o tamanho do Deus a quem a gente serve. E eu acho importante a gente relembrar isso, porque às vezes enfrentamos problemas, dificuldades, desafios, impossíveis até. E na nossa jornada terrena a gente perde de vista que o nosso Pai que está no céu tem todo o poder. E aí a gente esquece que Ele é o nosso Pai, como começa aí, Pai Nosso. E o Pai é aquele que ama, o Pai é aquele que abraça, o Pai é aquele que muitas vezes é chamado para resolver os problemas que ninguém mais da família consegue resolver. Esse é o Pai a quem a gente serve, que está nos céus, e que olha por nós, e que define as portas pelas quais a gente deve entrar e as portas pelas quais a gente não deve entrar. E eu costumo falar, se você está aqui nessa noite, você tem dúvida do tamanho de Deus, eu costumo falar o seguinte: se você quer colocar a sua fé num Deus que é incapaz de resolver os desafios, de apontar o caminho, inclusive para situações tidas como impossíveis,
Então eu quero dizer para você que não vale a pena servir a esse Deus, porque um Deus que é menor e aquém das soluções que precisamos, um Deus que é menor e aquém da morte, será que vale a pena servir a um Deus assim? Mas o Pai nosso que está nos céus é o Deus Criador, o Deus que doa a vida. E vale a pena a gente crer nele, vale a pena a gente servi-lo, vale a pena a gente obedecê-lo, porque esse Deus a quem servimos é maior do que os nossos problemas, maior do que os nossos impossíveis, maior até do que a morte. Esse é o Pai nosso que está nos céus. E diz ali: santificado seja o teu nome. Por causa da grandeza, da majestade de Deus, a gente precisa lembrar dessa outra característica de Deus. Ele é santo. E porque Ele é santo, Ele requer de nós uma atitude de santidade. E eu acho que isso é um termo muito contracultural. Porque, na minha opinião, ninguém amanhece todo dia dizendo: oba, hoje eu vou ser santo, vou viver em santidade, que bom. Não é um valor da cultura, e a gente viu ali na abertura ali do vídeo, né? A maré e os peixes e a cultura indo numa direção, e um ou outro peixinho indo na contradireção, contracultural. Esse é o chamado do cristão. Esse é o chamado de quem serve ao Pai nosso que está nos céus. Não é ir conforme a maré, não é nadar conforme os outros peixes na correnteza da cultura em que a gente vive. É ir na contracultura, na direção oposta, que geralmente a contracultura é a direção de Deus. Irmãos, a coisa só piora. A coisa só piora. E o problema é que alguns de nós vivemos tão influenciados pela cultura, tão influenciados pela moda, tão influenciados pelo comportamento do todo mundo, já que todo mundo faz, né? Já que todo mundo faz. E a gente esquece que Deus nos chama para a santidade. Santidade significa separação. Significa: eu sou diferente do todo mundo, porque eu sou filho do Pai nosso que está nos céus. Amém. E Jesus diz assim: santificado seja o teu nome. Logo na abertura da oração, quando Jesus pensa no Pai do céu, o Pai nosso que está no céu, a primeira ideia, a primeira coisa que ele emite, ele fala de santidade. Eu fico pensando: pais, o que será que os nossos filhos pensam de nós quando a nossa figura paterna vem à mente? O filho do Pai que está no céu referiu-se a ele primeiramente com santidade. E nós, pais? Eu fiquei pensando nisso. E eu lembrei de várias instâncias na minha jornada lá com os meus 3 filhos lá, né? As 2 filhas e o filho, cada um diferente do outro, cada um do jeito diferente, personalidades diferentes, enfim, pensamentos diferentes. Porque Jesus olhava para o Pai e com o seu exemplo ele identificava a santidade. E os nossos filhos, ao olharem para o nosso exemplo, vão também identificar alguma ideia, algum valor, alguma coisa que nós os ensinamos pelas nossas ações. Eu cheguei do Brasil ontem, estivemos lá para, resolver esses problemas documentais lá do meu genro e outras coisas que o Patrício precisava fazer, de tratamentos e tal. E, gente, o Brasil está outro universo, né? Dirigir pelo trânsito do Brasil vai falar em santidade, meu Deus do céu. Ninguém respeita a faixa, aí tem as motos, aí tem os... enfim. E eu estava
lembrando de uma situação ocorrida, que eu acho que já contei a história aqui, e a Julie, que estava no banco de trás, me relembrou, né? Pela minha conhecida paciência que eu tenho, para não dizer o contrário, no trânsito. E ela era pequenininha na cadeirinha lá de trás, eu dirigindo e tal, e mandando os recados para todos os motoristas e todo mundo que eu achava que não sabia dirigir. E aí uma freada, sei lá, meio brusca e tal, ela pequenininha lá de trás, com a chupetinha ainda na boca, e ela tinha um cabelinho enroladinho, ela ficava assim, encaracolando o cabelo, e eu dei uma freada um pouco mais assim, aí ela gritou lá de trás, seu burro! E voltou com a chupetinha dela e tal. E aí eu olhei assim para a Patrícia, assustada, tipo assim, de onde essa menina tirou isso? Irmãos, os nossos filhos aprendem com o nosso comportamento. Quando a gente fala em santidade e a busca de santidade, na nossa família e nas gerações vindouras, isso só vai acontecer se a gente viver assim. Pais, o que vem à mente dos seus filhos, quando eles pensam em você, em nós. O Filho de Deus olhou para o alto e viu a santidade do Pai. Que nós, como pais, como filhos do Pai nosso que está no céu, possamos refletir a santidade, buscar a santidade, buscar viver de uma forma diferente mas todo mundo faz. Parar de se esconder na multidão e ter a coragem de muitas vezes se posicionar contra a maré. Santificado seja o teu nome. E aí Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os valores do céu foram não apenas falados e apregoados por Jesus, mas foram vividos. E o que Jesus está dizendo assim, para que o teu reino do céu, de onde eu vim, seja instaurado aqui na terra, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso viver em santidade. Eu preciso fazer com que os valores do céu sejam vistos aqui na terra pela forma como eu vivo, pela forma como eu falo, pela forma como eu trato a minha esposa, pela forma como eu trato o meu marido, pela forma como eu trato os meus filhos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A declaração aqui é o seguinte: pais, nós precisamos abrir mão do nosso jeito, abrir mão, porque nós temos todas as respostas, nós temos todas as soluções, e na nossa cabeça dura, a gente às vezes perde a bênção, porque a gente não quer se submeter à vontade de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso significa o abrir mão do eu para abraçar a vontade de Deus para mim e para a minha família. Como anda o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus? De que forma você tem refletido os valores do céu aqui na terra? As bem-aventuranças que a gente tem falado, a humildade, a santidade, o amor, a paciência, o perdão. Irmão, se isso não acontecer com o povo de Deus e pelo povo de Deus, esse mundo não tem jeito. A coisa só piora. A coisa está piorando a cada dia, a cada geração.
E a Bíblia promete que vai chegar um tempo, um momento que assim, Deus não vai aguentar mais. A Bíblia diz assim, que Deus é paciente e está dando chance após chance e mais chance de a gente acertar o relacionamento com Ele. Mas para que isso aconteça, a gente precisa abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso jeito e abraçar o jeito de Deus. Essa não é uma palavra também muito apreciada, renúncia, o abrir mão, o dizer, tá bom, Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos, eu decido fazer a sua vontade, eu decido viver pelo seu reino e não pelo meu reino. E pais, nós somos chamados a fazer isso, e nós somos chamados a demonstrar isso para as nossas esposas, para os nossos filhos. E se a gente não fizer, a gente não cria uma geração que possa fazer essa oração com o coração verdadeiro, dizendo, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na minha vida como no céu. Assim em Stoughton como no céu, assim na minha casa como no céu, assim na minha vida como no céu, assim no meu trabalho como no céu. Santidade, renúncia, são características que o Pai do céu nos ensina para que possamos viver bem-aventurados. E aí o próximo versículo diz assim, dá-nos hoje, versículo 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O nosso Pai do céu é um Deus provedor. E esse eu acho que é um conceito fácil para todo pai, todo esposo, todo marido entender que nós somos chamados para sermos os provedores do lar. Isso é uma função bíblica, é um papel bíblico. O trabalho foi instituído no jardim do paraíso, no Éden, antes da queda do homem. O trabalho é a boa vontade de Deus, o trabalho dignifica o homem, o trabalho dá um senso de propósito, o trabalho faz com que o homem participe do processo de provisão de Deus. Mas a gente precisa tomar um cuidado, porque aqui Jesus aponta para o caráter de provisão do Pai do céu, que é uma característica do Pai terreno, a gente trabalhar para trazer provisão para as nossas famílias. Mas o problema é que às vezes a gente quer tirar Deus dessa equação. E o que Jesus nos ensina aqui é a submissão e o reconhecimento de que tudo que nós temos vem de Deus. A provisão material vem de Deus. Nada acontece sem a permissão e o querer e a autorização de Deus. E às vezes nós, como homens, como pais, tropeçamos nesse conceito por vários motivos. Pode ser pela soberba, pode ser pela petulância de achar que nós somos mesmo donos das nossas vidas, de achar que o dinheiro que ganhamos, e aqui é a terra das oportunidades. Eu voltei do Brasil agora, a coisa está feia. E as pessoas, o sonho dos jovens é a porta de saída do Brasil. É triste, mas essa é a realidade. E aí a gente vem, cai aqui numa terra de oportunidades, trabalha e consegue melhorar de vida e consegue ganhar dinheiro, e a gente afasta Deus porque a gente acha que eu, o homem, o pai, eu sou o único responsável pelo sucesso da minha vida financeira. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E às vezes o nosso apego ao empreender e ganhar e ter
acaba atrapalhando a tal da santidade que Deus requer. Atrapalha o submeter-se à vontade de Deus que Deus requer. E aí a gente acaba caindo no mesmo pecado que Adão e Eva caíram lá no início. Para que eu preciso de Deus? Se eu sou todo poderoso, onisciente, onipotente. E a triste realidade é que alguns de nós vivemos assim. Vivemos dominados pelo dinheiro que ganhamos. Vivemos dominados pelos prazeres que o dinheiro compra. Vivemos escravizados a um sistema de quanto mais você quer, precisa trabalhar. E aí a família paga o preço do pai ausente, que tem uma amante chamada dinheiro. Irmãos, precisamos atentar para os ensinos da Bíblia. Precisamos atentar que tem coisa nessa vida que não se paga e não se compra. O ar que nós respiramos, o sol que nasce e se põe a cada dia, a lua que brilha e vigia durante a noite. Bota a mão aqui, ó, esse coração que pulsa. Cada batida dessa é autorizada e provida por Deus. Amém. Tem gente aí com o coração entupido aqui, meio aí, ó, a galera aqui. É o susto. Pais, vamos nos lembrar que nós não somos autossuficientes. Vamos lembrar que dependemos de um Deus que é provedor e a quem precisamos nos submeter e com humildade pedir: Pai, dá-nos hoje o pão de cada dia. Versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui é a ponta do iceberg do total que se chama amor. E o problema é que tem muito pai da terra, ou na terra, e que leva tudo na ponta da faca, né? E tudo vira brabo, e tudo tem uma palavra áspera, e tudo tem um comentário destruidor. Quando o Pai do céu é representado por uma palavra amor, e embutido nessa palavra amor tem esse subtópico do perdão, o pedir perdão e o liberar perdão. E o Pai do céu demonstrou o seu amor por nós de uma forma que a nossa cultura não demonstra. A gente vai ver os filminhos, né, a sessão da tarde, esses filminhos aí que vem saindo, aquele romance, aí as mulheres vão, aí choram, ai que lindo, aí os casais se beijam, aí aquela coisa, aquele suspiro. E tem muito homem aí também que chora, eu sei que chora no filme aí.
E aí a gente vive com esses ícones de amor dos filmes e da cultura e da televisão e da mídia social e o coraçãozinho. O ícone máximo de amor da cruz da Bíblia é totalmente diferente. É uma cruz sangrenta, onde o próprio Filho de Deus entregou a sua vida por quem merecia a morte. Irmãos, o perdão que a gente é chamado para liberar não é pela nossa grandiosa bondade e boa vontade. É porque o perdão que nós recebemos do nosso Salvador é um perdão que a gente jamais poderia pagar. E para refletir o caráter do Pai do céu, para instaurar os valores do reino dos céus aqui na terra, a gente precisa ter graça. Maridos, pais, um dos melhores presentes que vocês podem dar para os seus filhos não vai sair da sua conta bancária, não vai ser uma herança financeira, não vai ser um carro novo, não vai ser uma roupa nova, o jogo, o videogame mais recente, não. Um dos melhores presentes que você pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso não tem preço. E às vezes a gente destrói e amassa aquela planta frágil do amor pela forma como nós somos ignorantes e brutos e mal educados mesmo. Talvez alguns de nós precisemos pedir perdão a Deus hoje pela forma como a gente tem tratado a filha do Pai Nosso que está nos céus. Eu já falei para vocês aqui, se alguém mexe com uma filha minha, não vai ficar barato. Se alguém mexe com uma filha do Pai do céu, e às vezes nós como pais precisamos reassumir, ou assumir pela primeira vez, porque isso é um aprendizado. E eu falo isso com autoridade, porque eu quando casei com a Patrícia, eu era um bruto. Eu era um menino, não era um homem, era um menino, e eu era bruto. Eu estou falando isso, irmãos, para a honra e glória do Senhor. E para que alguns de vocês que ainda são meninos e brutos, cresçam e amadureçam e amem a sua esposa. A cultura vai dizer que tem uma melhor do que a sua em cada esquina. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque não é essa a que Deus escolheu para você. A cultura e os amigos, às vezes, a nossa impaciência, a nossa carne, às vezes vão dizer, não dá mais, essa mulher aí já era, não sei o que, eu tenho que partir para outra. Mentira. Isso é mentira. Porque a gente se chateia e se acha no direito de, tem um problema, eu não quero lidar com o problema. Lida com o problema, converse, ame, perdoe, abrace, afague, aceite o erro um do outro. E esposas, mulheres, dá uma colher de chá, facilita pra gente, vai. Não precisa ficar de biquinho muito tempo, um dia só, metade do dia, depois de biquinho, dá beijinho e tal, e outras coisas mais.
E assim a gente vai refletindo o caráter do Pai do céu, que é amor e que é unidade. Irmãos, a unidade da família está sendo atacada de uma forma assustadora. E tem muito filho da luz caindo na armadilha, no buraco do príncipe das trevas. Irmãos, em nome de Jesus, amem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu sou tão fraco, tão errado quanto o meu próximo, eu sou tão vacilão quanto a minha esposa, eu sou tão pecador quanto os meus filhos. Mas quando a gente traz os valores do céu para a nossa família, para a nossa vida, as coisas mudam. Os valores do céu trazem com eles o aval e a bênção de Deus. Ninguém me contou isso não. O meu casamento foi restaurado, porque eu ousei perdoar e pedir perdão. Hoje usufruo de uma vida familiar excepcional, com a minha esposa, com meus filhos, imperfeitos como somos, mas porque decidimos amar e perdoar e permanecer unidos. Irmãos, pais, nós somos os líderes dos nossos lares. Assim como o Pai do céu é o rei do reino dos céus, nós somos os reis do nosso reino chamado família. E nós precisamos tratar bem nossas rainhas, honrá-las, tratar bem nossos príncipes, nossas princesas, como realeza que são criadas à imagem e semelhança do nosso Pai do céu. E aí no versículo 13, Jesus ensina-nos a orar dessa forma: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A nossa luta diária é uma luta espiritual. A Bíblia nos ensina que a nossa guerra, a nossa luta, o nosso embate, não é com coisas, não é com a carne, é com espírito, com potestades, principalidades. A nossa luta é espiritual. E se a gente não clamar ao Pai do céu para vir e nos conceder a vitória, nós vamos perder. Nós vamos perder a batalha espiritual se não convidarmos Deus a nos dar a vitória. E aí a gente vive a nossa vida dia após dia, tomando na cabeça, tropeçando e tal, e se recusa a olhar para o alto e clamar: Senhor, não nos deixes cair, não nos deixes tropeçar, não nos deixes errar, mas livra-nos, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Aí tem gente que tropeça, cai, vacila, levanta, e daqui a pouco está tropeçando, caindo, vacilando, porque não cresce, não amadurece, não busca o aprendizado que vem do alto. E aí a gente olha para a nossa vida, olha no espelho e o tempo passa, mas nada mudou. O tempo passa e a nossa fé, em vez de aumentar, ou estagnou ou retrocedeu. Irmãos, isso é uma pergunta que talvez a gente deva fazer ao espelho todos os dias. Um mentor meu me disse isso. E eu aprendi isso. De vez em quando eu faço essa maluquice. Eu fecho a porta para
para eles não terem certeza que eu sou maluco. Que eu olho para o espelho e eu penso, o que mudou de ontem para hoje na minha vida para melhor? Será que eu sou um homem mais santo? Será que eu sou um homem mais generoso? Será que eu quero só reter para mim, guardar para mim, e não usar aquilo que Deus me dá materialmente para abençoar e servir as pessoas? Ou será que eu quero ser servido? O que de ontem para hoje, de semana passada para essa semana, mudou para melhor na minha vida, como resultado da minha caminhada com Cristo, da minha vida de oração, da minha leitura e digestão da Bíblia, porque não é só ler, é digerir. Quais são os pensamentos da minha mente que eu tenho alimentado, e quais são os pensamentos que eu preciso desalimentar? E talvez esse seja um exercício para alguns de nós nessa noite, é dizer, de hoje em diante, eu vou crescer espiritualmente. Eu vou ser o pai, a mãe, o filho, o avô, a avó, o tio, a tia que Deus quer para mim. Eu vou crescer em Cristo. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você foi criado para a eternidade. Você foi criado para a eternidade. E por causa disso, você precisa de viver como se nasceu, cresceu e morreu. Precisa viver com foco na eternidade. Tem gente querendo viver o aqui e o agora. Tem gente que ainda nem viveu o passado. Está preso, o passado está no presente. Está preso. Está preso, é prisioneiro, é escravo. E quando a gente vive com foco na eternidade, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quando a gente declara que Deus tem poder sobre o antes, o durante e o depois, essas correntes se quebram. Talvez tenha gente aqui que está precisando quebrar essa corrente, pois Deus está te dando a chave essa noite. Mas tem que confiar. Tem que colocar a fé nele. Tem que viver agora, não para o daqui a pouco ou para o tempo que você vai morrer. É viver agora para a eternidade. Isso significa que você precisa ter um relacionamento saudável e crescente com o Pai Nosso que está nos céus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a caminhada com Cristo? Você já escolheu, já decidiu caminhar com Cristo de hoje até a eternidade? Porque se você não decidiu hoje, é hora, é tempo de você decidir. Ou talvez você já decidiu, mas na caminhada se perdeu, se distraiu. Hoje é dia de retomar a caminhada rumo ao Pai Nosso que está nos céus. Convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e nesse tempo de oração, de conversa com Deus, quero desafiar você a responder a palavra de Deus de hoje, dessa oração,
que ressalta não apenas as características de Deus o Pai, mas que chama os pais terrenos a viverem, a andarem, a refletirem a glória do Deus, do Pai que está nos céus. E talvez você esteja aqui nessa noite, não veio preparado para tomar uma decisão. Talvez você entrou aqui essa noite querendo sair da mesma forma como você chegou. Talvez você esteja aqui com dúvidas, ou assustado, ou sem entender o que vem aí pela frente. Mas o relacionamento com Cristo requer obediência, requer dar o próximo passo, e às vezes é um passo pequeno, e talvez essa jornada comece com esse primeiro passinho pequeno de confiar a Deus aquilo que está incomodando o seu coração, a sua mente, aquilo que está roubando a paz na sua vida, aquilo que você até então nem acreditou que Deus pudesse ser convidado a participar e a resolver. Ou talvez Deus já tenha falado de uma forma clara ao seu coração de que você precisa se render aos pés dele de uma vez por todas, entregar a sua vida a ele, mergulhar de cabeça e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, eu estou pronta, toma aqui a minha vida, toma aqui as minhas dúvidas, Pai, toma aqui a minha conta bancária, toma aqui os meus talentos, toma aqui os meus pensamentos. Eu não quero mais viver para o aqui e agora, eu quero viver para o Senhor, que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra. Então, nesse momento de oração, enquanto cantamos essa música, eu quero convidar você a responder de alguma forma aquilo que Deus estiver falando ao seu coração. Talvez você pense, isso é uma coisa pequena e tal, mas se você ouviu a voz de Deus, se Deus tocou o seu coração, se Deus moveu na sua mente, você está sentindo que Ele está te chamando a dar o próximo passo, eu quero te convidar a responder. Enquanto cantamos essa música, mesmo todo mundo com os olhos fechados, a cabeça baixa, eu quero desafiar você a responder da seguinte forma: se Deus estiver falando ao seu coração, se Deus está convocando você a tomar uma decisão, por menor que ela seja, se você está sentindo essa clareza de Deus, eu quero saber e eu quero orar por você, só isso. Então, pedir todo mundo que feche os olhos, baixe a cabeça, ninguém vai estar olhando, ninguém vai estar fiscalizando. Esse é o seu momento com Deus. Se Deus estiver falando com você, eu só quero orar por você, encorajar você. E se você está sentindo que precisa responder a algo que Deus deixou claro no seu coração, um passo de obediência, talvez esse passo de obediência seja receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele diz assim: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje pela primeira vez. E se você quer tomar essa decisão nessa noite, levanta a sua mão, eu só quero orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, e você está sentindo que Ele está te chamando, te convidando, sussurrando no seu ouvido para você tomar essa decisão hoje de uma vez por todas, levanta a mão, eu quero orar por você. Alguém? Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Alguém? Esse é o seu momento. Se você já entregou a vida a Jesus, já tem essa caminhada com Ele, mas Ele tem ministrado o seu coração, tem chamado você para um renovo, uma rededicação, uma nova caminhada, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, uma decisão que Ele está chamando você a tomar. Eu quero orar com você também. Se Deus estiver falando ao seu coração, chamando você a
essa mudança, essa obediência, esse passo de fé que Ele está chamando. Levanta a sua mão para eu orar por você. Alguém? Levanta a mão, só quero orar por você. Amém. Amém. Alguém aqui na frente? Quem mais? Amém. Outro aqui na frente. Mais alguém? Levanta a sua mão, eu só quero orar por você. Se Deus estiver desafiando você a ser um melhor pai, uma melhor mãe, amém. Amém. Pode baixar. O melhor servo de Deus. Pode, levanta a sua mão bem alto para eu orar por você. Amém. Amém. Pode baixar. Quem mais? Mais alguém? Esse é o seu momento. Esse é o seu. Amém. Amém. Ali no meio. Mais alguém? Levanta a sua mão bem alto, dizendo: Senhor, estou aqui. Muda a minha vida, molda o meu caráter. Faz-me viver a vida que agrada ao Pai do céu. Mais alguém? Levanta a sua mão. Vamos nos colocar de pé. Amém. Amém. Ali. Amém. Pode baixar. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos encerrar cantando uma música de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, enquanto encerramos aqui esse período. E enquanto cantamos essa música, se você levantou a sua mão ou não quis levantar e quiser vir aqui à frente para os pastores estarem aqui orando por você, sinta-se à vontade. Não tem nada de diferente, especial, místico, nada aqui na frente. O especial que aconteceu no seu coração a partir do momento que você ouviu a voz de Deus e respondeu. Enquanto a gente canta, se Deus estiver tocando no seu coração, vem aqui para a gente orar com você, encorajar a sua decisão, a sua vida diante do Senhor. Vamos cantar?